tipos de micropigmentação e como que você precisa estar ciente de todos os tipos de micropigmentação que existe para você poder indicar para sua cliente o melhor que para ela, que ela precisa, né? Eu trouxe esse tema hoje porque eu já tive casos aqui na clínica de cliente que chegou aqui, que agendou comigo horário para sobrancelha, e aí eu já marquei, né? Porque quando a cliente fala assim, logo de cara, que não tem objeção nenhuma, que não pergunta nada, só faz, que não pergunta preço, que tem cliente que faz assim também, que nem pergunta preço, né? Aí eu já agendo, deixo o tempo lá para micropigmentação, entendeu? Aqui, meu público maior é de micropigmentação, então eu não tenho muito hábito de perguntar. Ainda mais quando não sou eu que respondo a mensagem, né? Teve caso aqui já uma vez, não tem muito tempo que isso aconteceu, não. Ela chegou aqui e aí a gente tava, eu deitei, preparei ela igual eu sempre faço, né? E antes de começar, daí eu dou uma escovadinha na sobrancelha pra entender, sabe, os fios dela. E aí eu falei assim, você já sabe qual técnica que você vai querer? Aí ela falou assim, não, eu quero só fazer minha sobrancelha. Eu falei assim, e ali eu já percebi que talvez ela não queria fazer micropigmentação. De repente era só um designer, sabe? Ou só uma rena, não sei, né? E aí eu comecei já a ficar mais alerta para poder entender, sabe, o que ela queria, porque ela falou que não sabe. Então, nesses casos, o que eu preciso fazer? Primeiramente, eu preciso investigar o que ela quer. Assim, sabe, a expectativa que ela tem, né? Do resultado. Para poder entender o que ela precisa. E aí eu falei pra ela assim, não, mas o que você quer fazer? Assim, você quer só tirar a sobrancelha? De fato, ela precisava de micropigmentação, sim. Ela tinha os pelinhos espaçados, era bem falhadinho e tal, era uma sobrancelha bem rala. E aí eu falei pra ela assim, não, mas você quer fazer o que na sobrancelha, assim? Você já sabe o que você quer fazer? Ela falou assim, não. E aí eu falei assim, mas você quer só tirar a sobrancelha, fazer um design, você quer fazer uma rena, você quer fazer uma micropigmentação? Ela falou assim, eu não entendo, eu nunca fiz nada na sobrancelha. E era uma senhora ali de uns 40 anos de idade, sabe? Então, quer dizer, ela realmente, sabe, ela não sabia o que ela queria e também ela não sabia, assim, me explicar o que ela precisava, entendeu? Ela tava ali e tava confiando em mim, certo? Aí eu precisava entender primeiramente o que ela precisava para indicar isso para ela. E aí ela falou assim, não, Dai, eu quero só fazer minha sobrancelha, quero que fique bonita, tal. O que eu fiz nesse caso? Eu fui tentar entender, assim, como que ela usa, sabe, a sobrancelha dela no dia a dia, pra indicar pra ela a melhor técnica. E aí ela falou assim, eu fiz algumas perguntas pra ela, falei pra ela assim, sabe, ela não tinha o hábito nem de tirar a sobrancelha com a pinça, tá? E aí eu falei pra ela assim, você usa sombra na sobrancelha diariamente? Não. Você usa lápis? Não, também, sabe? Então eu falei pra ela assim, você tem várias opções aqui. E aí, sabe, eu comecei daí, no caso, sabe, a desenhar pra ela. Eu falei assim, se você for só fazer aqui, sabe, um simples designer, aí eu vou tirar esses pelinhos aqui. Aí eu apontava pra sobrancelha dela, dei um espelhinho de mão pra ela e apontava pra sobrancelha dela, sabe, e mostrava ali pra ela o que poderia acontecer, sabe, em cada opção. Se fosse só designer, se fosse designer com rena, se fosse micropigmentação fio a fio, se fosse shadow, se fosse shadow line. Então percebe que são mais ou menos que tem
tem 5 formas, né? Que eu trabalho aqui, entendeu? Então eu tive que explicar isso pra ela. Tudo, entendeu? Então imagina se eu não fizesse isso, sabe? Eu já vendesse logo de cara uma micropigmentação. Às vezes não era isso que ela esperava, entendeu? Às vezes não era isso que ela queria, entendeu? Às vezes ela só queria fazer um simples designer, certo? É claro que a diferença de valor, sabe, é muito grande. Então ali, sabe, eu comecei a explicar. Eu falei pra ela assim, ó, se eu fazer só um designer, fica tanto e vai ficar assim, dessa forma. Porque ali eu percebi que era uma cliente que ela não sabia de nada mesmo, sabe? Ela não tinha esse conhecimento, entendeu? Ela nem sabia o que é micropigmentação, tá? E aí eu falei pra ela assim, ó, você tem essas opções aqui. Você pode fazer um designer simples, você pode fazer uma rena, sabe? Aí eu falei pra ela, se você fizer a rena, ela vai ficar pintadinha, como se fosse uma sombra, entendeu? Aí eu pintei a minha sobrancelha ainda pra ela ver. Pintei a dela depois com um lápis só. E aí ela vai ficar assim, ó, dessa forma, se for a rena. Só que daí a rena, ela vai durar só uma semana. E aí se for uma fio a fio, tá? Um outro exemplo. Desenhei pra ela uns fiozinhos, peguei o lápis dermatográfico, desenhei alguns fiozinhos ali aleatório na sobrancelha dela, bem superficial, pra ela ter uma noção do que eram os fiozinhos. E daí eu falei assim, ó, se for a shadow, que no caso era uma outra opção, aí ela vai ficar assim, ela vai ficar, sabe, tipo uma misturinha de fios no começo e shadow no final. E aí, por fim, ela escolheu a fio a fio. E no caso dela, sabe, a fio a fio era uma boa opção. Ela tinha um fiozinho espaçado um do outro, era uma sobrancelha rala, era uma pele seca. Então tudo bem, ok. E se fosse você, entendeu? Assim, imagina se chega uma pessoa assim, você vai tá preparada para conduzir a situação, né? Você vai saber, sabe, indicar para ela o que é melhor para ela, indicar para ela o que você tem também, né? E o que pode ser que ela possa vir fazer, mas isso dentro das expectativas dela, entendeu? Do que ela precisa, né? E aí me veio essa ideia. Por quê? Tem pessoas que não têm esse conhecimento, realmente. Então, cabe a nós, profissionais, tá falando disso diariamente lá, para educar os nossos clientes. E assim, sabe, gente, esse caso é um caso isolado, sabe? Ela não sabia das técnicas, tá? Mas tem pessoas que conhecem as técnicas, assim, ela sabe o que é fio a fio, ela sabe o que é shadow, ela sabe o que é shadow online, e ela não sabe o que é melhor para ela. Então, é muito importante, sabe, a gente saber o que tem, sabe, para cada caso, para qual técnica que eu vou indicar para cada técnica, para cada pessoa. E então é assim, tem muitas pessoas que se confundem isso também, fio a fio com compacta, com shadow, e não sabe o que é uma técnica ou outra, entendeu? Então, cliente com dúvida, sabe, ela não vai comprar de você. Por isso que é importante a gente saber, ter muito claro isso, né? O que é cada técnica. Isso aí, pra gente que trabalha na área, é uma coisa óbvia, né? Por quê? Porque a gente sabe disso, claro que a gente sabe, né? Pra quem tá estudando, pra quem tá começando agora com micropigmentação, ou pra quem tá na área, assim, é uma coisa óbvia pra gente, né? Mas para as clientes não, elas não estudaram sobre aquilo. Então,
cabe a nós tá educando elas, entendeu? É como se fosse alguém para educar mesmo. A gente tem que educar nossos clientes. Por quê? Porque elas têm que vir ciente do que elas querem, entendeu? Ou você vai ter que falar isso para ela. Você vai ter que explicar, porque isso vai acontecer. Tem clientes que elas não sabem, assim, o que é fio a fio, o que é shadow, o que é shadow online. E você precisa explicar. Aqui, sabe, eu já cansei de pegar papel e caneta e desenhar mesmo para cliente, entendeu? E assim elas entendem super fácil, entendeu? Assim é uma forma que você tem para poder explicar isso para cliente e para ela tá visualizando, né? Porque às vezes assim, tem pessoas que é visual, tem pessoas que é mais auditivo, então você vai só explicar para ela, sabe? Ela já vai entender. Tem outras pessoas que não, de repente você vai precisar desenhar para elas realmente ali, entendeu? Então, assim, eu criei agora aqui uma coisa que ficou bem mais fácil para estar vendendo o procedimento, para estar explicando para a pessoa. E você também pode começar daí a adquirir isso daí, porque é uma coisa que ficou bem nítido, assim, que eu testei aqui, que deu certo. Que é o quê? Você pegar, sabe, um sulfite mesmo, uma folha qualquer, e desenhar para cliente. Tipo assim, ela tem uma sobrancelha mais espaçada, assim, ó. Exemplo, ó. Tô com uma cliente, ela tem uma sobrancelha espaçadinha, os fiozinhos. Deixa eu virar aqui. Dá pra ver aí? Dá. Ó. Tem os fiozinhos mais espaçadinhos, ó. Tá vendo? Aqui tem os fiozinhos espaçadinhos. Nesse caso aqui, eu posso indicar uma fio a fio? Posso. Então, se a cliente ela tem uma sobrancelha assim, eu desenho pra ela ver. Ó, se for fazer fios, ó, tá vendo? Aí eu vou preencher os seus fiozinhos, tá vendo? Então, isso aqui é uma técnica de fio a fio. Se for shadow, ó, ela vai ficar pintadinha. Ó, tá vendo? É pintada inteira. Assim, tem uma forma também, exemplo, aqui a cliente, ela tem o hábito de passar muita rena, entendeu? Eu não vou indicar uma fio a fio pra ela, porque eu sei que existe uma diferença de percepção para você olhar pra sobrancelha e ver. Exemplo, a cliente, ela passa lápis diariamente, passa sombra diariamente. Eu não vou indicar uma fio a fio pra ela, porque ela não vai gostar. E as clientes não sabem disso, elas não sabem, elas não têm esse conhecimento. Então é você que tem que passar isso pra elas. Tem muitas pessoas que acham que fio a fio é uma coisa, como é que eu posso dizer? Generalizada, entendeu? Que fazer fio a fio é você fazer uma sobrancelha que só existe fio a fio, entendeu? E não é bem assim, né? E daí o que acontece nesses casos, tá? Assim, tem pessoas que têm preconceito com shadow também. Aí você vai falar o que pra ela? Você vai falar assim, ó. Você sabe que a pessoa ela precisa de repente de uma shadow, sabe? Então ela quer. Tudo bem, Gi? Então ela quer uma sobrancelha que fio a fio, porque ela tem na cabeça dela que só existe fio a fio, que só fio a fio é bom e que shadow é uma sobrancelha que fique tatuagem, entendeu? Porque as pessoas confundem muito isso, shadow com tatuagem. E quando na verdade, sabe, gente, a shadow ela é basicamente uma evolução da tatuagem, entendeu? Antigamente, lá atrás, sabe, as fio a fio, elas viravam uma compacta depois, né? Elas faziam muitos fios ou fio muito profundo ali na pele e aí ele virava, expandia e ficava uma coisa só. E hoje, sabe, tipo assim, tem sobrancelha que foi feita lá atrás, há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Provavelmente hoje elas não estão mais fio a fio, elas estão shadow. Elas estão compacta. Não posso nem falar que é shadow, né? Elas estão compacta.
E basicamente, sabe, esse tipo de sobrancelha que lá atrás ele foi feito dessa forma, sabe, hoje ele tá desse jeito. Ela tá shadow, ela tá uma sobrancelha compacta. Na maioria das vezes, se durou esse tempo todo, ela já não tem mais um fiel ali. Ela tá uma sobrancelha esverdeada, entendeu? Ela tá uma sobrancelha acinzentada. Então, o que acontece? Na cabeça da cliente, aquilo lá é uma tatuagem, aquilo lá é shadow, entendeu? Então, daí que vem esse mito que shadow, entre algumas pessoas, lógico, né? Nem todo mundo é assim, sabe? Algumas pessoas conhecem a técnica já e já conseguem diferenciar, né? O que é shadow, o que é compacta, o que é uma sobrancelha antiga. Porque hoje a técnica shadow, ela tá totalmente diferente. Ó, tá vendo? Essa daqui, deixa eu pegar uma shadow. Uma shadow pra vocês verem. Ó, essa aqui eu... Vou pegar aqui. A última, vamos ver. Essa daqui, ó. Olha que linda. Aqui, ela tem uma técnica shadow, mas já tá atualizada. Certo? É uma técnica shadow desse ano, entendeu? Eu fiz agora esses dias. Mas antigamente, o que fazia pra ter um efeito desse, sabe? Totalmente diferente, entendeu? O movimento era outro, eu também já fiz isso, entendeu? Mas essas coisas mudam, né? Deixa eu tirar aqui dessa técnica. Então é assim, tem cliente que já chegou pra mim aqui, que tem uma sobrancelha assim, sim, fio a fio. Por ter essa crença, assim, esse pensamento, por existir esse mito que shadow que fica parecendo tatuagem, que fica parecendo... que fica muito escura, enfim, elas dão vários aditivos, né? Quem não conhece. E aí elas não querem fazer a shadow. Por que eu tô falando isso? Porque tem casos que a cliente vai vir pra você que o mais indicado pra ela seria a shadow, entendeu? Tipo assim, o que ela precisa é a shadow, sabe? Então, existem alguns casos específicos que a fio ela não vai dar certo ali, entendeu? Você pode fazer a melhor técnica do mundo, entendeu? E vai dar problema. E assim, sabe? Eu já passei por isso muito. Nossa, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já fiz fio a fio na cliente na primeira sessão. Depois ela voltou, eu tive que fazer shadow e ela concordar comigo. Eu já perdi as vezes. Já perdi as contas. De repente a cliente vinha até mim e ela falar pra mim assim, eu quero fazer fio a fio. E eu olhar pra sobrancelha dela, eu ver que não vai ficar legal fio a fio, falar assim, ó, pra você aqui, sabe, a melhor técnica seria shadow, não fio a fio. E daí elas falam tudo, né? Que não, porque shadow é isso, porque fica muito artificial, fica muito marcada, e não é isso, né? Mas tem muito disso ainda aí no mercado, tem muita shadow errada, tem muito profissional que ainda faz da forma antiga, entendeu? O que acontece? Isso acaba que vai levar um tempo pra esse... assim, sabe, pra esse mito, né, parar de ser tão forte assim na cabeça das clientes, entendeu? Então, cabe a nós ir mudando isso aos poucos. Como? Mostrando o resultado, né? Então, é assim, exemplo, já aconteceu comigo de cliente chegar aqui e ter a sobrancelha em moitinhas, tá vendo? Ela não é assim, fio a fio, sabe? Às vezes elas vêm assim, ó. Ó, tá vendo? A pessoa vem com só um pouquinho de pelo aqui, tá vendo? E uns fiozinhos bem juntinho do outro. Isso eu já cansei de pegar, Ó,
Tá vendo? Elas vêm com uns pelinhos assim, bem de moitinha mesmo. Ele não é espaçadinho os fiozinhos, sabe? Tem pessoas que têm sobrancelha assim, gente. Tem muitas pessoas que têm sobrancelha assim. Ó, tá vendo? Daí é só o risquinho. Só o risquinho, tá vendo? Ó? E alguns pelinhos, sabe? Enroladinho mesmo um no outro. Eles não ficam assim alinhadinho. Não fica assim com esse aspecto de sobrancelha laminada, sabe? Eles vêm assim, ó. São assim. Nesse caso específico de quem tem a sobrancelha assim, sabe? Eu indico shadow, claro, né? Então é assim, a shadow aqui nesse caso, o que vai acontecer? Ela vai se assemelhar com o que a pessoa já tem, ó, tá vendo? Ó, dessa forma, tá vendo? Então imagina que isso aqui é uma shadow, tá? Isso aqui é só um desenho, viu, gente? Pelo amor de Deus, não faço shadow assim, não. Arrastando assim, não. Não existe técnica pra isso, movimento pra isso, movimento certo pra isso. E assim, nesse caso aqui que eu quero trazer pra você é assim, ó. Ó, tá vendo? A cliente, ela tinha uma sobrancelha assim, tá vendo? Então a shadow ficaria assim. Percebe que ela vai ficar uma cor uniforme, sabe? Um tom uniforme. Se eu faço fio a fio aqui, ela não vai ficar assim. Entendeu? Ela vai dar diferença de tonalidade. E assim, a cliente, às vezes ela... Já cansei de pegar esse caso. Que a cliente, ela não quer fazer shadow. Porque ela tem toda essa questão de... Não ter entendido a técnica ainda. E como eu falei, isso cabe a nós estar ensinando a cliente antes, né? Que é no pré-venda. E ou se for o caso da cliente ela chegar e não ter esse conhecimento ainda, não ter entendido, cabe a nós tá ensinando isso pra ela, tá? Quando chegou pra mim um caso desse aqui, o que eu fiz? Nesse caso aqui, a cliente, ela... falou pra mim, falou assim, eu não quero fazer shadow, eu quero um fio a fio mesmo. E eu não quero fazer shadow, eu quero só fio a fio. Porque as clientes assim, sabe? Elas batem o pé e é aquilo lá. Daí eu retoco, elas voltam parecendo aqueles... Como é que é o nome daquele desenho? Gato de botas. Sabe o gato de botas que volta assim, meio sem jeitinho, entendeu? Sabe, as clientes, quando elas acontecem isso aqui com elas. Por quê? Tem o pelinho enroladinho e pé de fio a fio, sabe? Eu explico, tal, já aconteceu várias vezes, assim, sabe? Eu explicar, mas eu não sabia isso daqui, eu não tinha tido esse insight ainda, que de repente a pessoa não estava entendendo. De repente era uma pessoa que era mais visual, eu tinha que fazer um desenho pra ela, sabe? Elas não entendiam, sabe? Aí eu tinha o quê? Assim, elas ficavam frustradas com o resultado, né? E eu também ficava frustrada com o resultado. E eu perdia tempo, né? Porque depois eu tinha que refazer aquilo lá de novo, no retoque. Então você tinha ali um monte de problemas, entendeu? Eu tinha um monte de problemas basicamente porque eu não fazia isso aqui pra ela, entendeu? Sabe, eu não desenhava, não deixava isso muito claro pra ela. Então, de quem que é a culpa? É dela ou minha? Porque não soube explicar pra ela, né? Não soube explicar pra ela que tipo assim, o jeito certo. Eu não soube chegar, sabe, até o nível de conhecimento que ela tinha sobre aquilo e trazer ela para um nível de consciência um pouco maior, entendeu? É isso que eu falo para vocês, né? Que precisa tá presente lá no Instagram de vocês, nas redes sociais, que são os canais de comunicação que você tem entre você e a sua cliente, certo? Então, voltando aqui. Assim, esse caso aqui antes, né? Antes, tá? Hoje eu não faço mais. Tipo assim, hoje se a cliente ela chega nesse caso desse aqui pra mim e fala que quer fio a fio, ou primeiro eu explico tudo isso aqui pra ela. Explico tudo com muita paciência, faço desenho, falo 10 mil vezes que não vai ficar bom fio a fio.
Entendeu? Aí, graças a Deus, hoje eu não tenho mais esse problema, certo? Mas eu já tive muito. Por que eu tive esse problema? Porque antes eu não sabia me posicionar, eu não falava as coisas para cliente, sabe? Eu não explicava direito, eu tinha vergonha de falar, eu tinha pressa também, né? Porque daí a gente tá com pressa, a gente nunca fala, vamos logo. Então você acaba que perde o foco ali, né? O foco é deixar aquela sobrancelha bonita, tal, e daí você cria uma barreira, né? De momento que você tem vergonha de falar, que você tem receio, né? Que ela não faça o procedimento, mude de ideia ali, sabe? Então você prefere ficar quieta e fazer o que ela tá pedindo, mesmo sabendo que não vai dar bom, entendeu? Então, isso é importante para evitar problemas, entendeu? É importante você saber os tipos de sobrancelha que tem, os tipos de micropigmentação que tem e saber qual que é o mais indicado para sua cliente, tá? Então aqui, ó, quando chegava isso aqui pra mim, sabe, esse caso de sobrancelha um pouco mais com os pelinhos enroladinhos, sabe, ela queria fio a fio, o que acontecia? Ó, eu fazia o fio a fio, ó, tá vendo? Aí eu fazia isso aqui, né, certo? Então, imagina, isso aqui é uma sobrancelha, ó, tá vendo? Então, percebe a diferença que tá dando? Ó, tá vendo? Aqui é o pelinho dela, ó. Deixa eu pintar aqui de um azul pra ver se dá uma diferença onde que era o pelinho dela, tá? Ó, esse aqui era o pelinho dela. Ó, esse aqui era o pelinho dela. Ó, tá vendo? Aqui é técnica de fio a fio que eu tô fazendo. Fio a fio. Ó. Fio a fio, tô fazendo fio a fio. Ó. O que acontecia aqui? Olha, dá uma diferença enorme, tá vendo? Ó. E tem muitos casos assim ainda. Aí, muitos casos. Eu tenho uma cliente amanhã e eu pedi uma foto pra ela e tá assim a sobrancelha dela. O que eu vou fazer? Vou fazer uma shadow? Vou fazer uma shadow. Nesse caso aqui, que acontecia, tá? Tinha duas opções. Ela voltava assim pra mim, no retoque. O que eu fazia? Eu pegava essa sobrancelha e falava de novo. Falava assim, ó. Você tá entendendo agora? Porque no seu caso é melhor a gente fazer uma shadow? E algumas clientes falavam que sim, que tinha entendido agora, entendeu? Sabe? Aí eu faço o desenho e falo assim, ó, tá vendo? Então é melhor fazer uma shadow, tal. Aí elas concordavam e fechava com uma shadow, certo? Aí aqui eu tinha perdido já um pouco do degradê aqui, fica muito mais difícil de fazer uma shadow bonita. E em outros casos, o que acontecia? Ela falava assim, não, eu quero um pouco mais forte. Então, tipo assim, sabe, ela não sabe explicar, sabe? Esse mais forte dela aqui é o quê? O mais forte dela, pra eu deixar esse fio a fio mais forte aqui, eu vou ter que fazer mais fios. Ó. Mais fios, eles mais junto um do outro. Ó, tá vendo? O que acontecia aqui? Era basicamente uma sobrancelha compacta. Tá vendo? Isso aqui não é mais fio a fio. Daí eu terminava, ela olhava no espelho e tinha amado. Tá? E depois quando volta, depois de um ano, esse aqui tá tudo chumbado já. Entendeu? Então hoje, assim, as técnicas são diferentes. São bem diferentes. Mas tem muita sobrancelha assim no mercado ainda. Muita sobrancelha no mercado. Então por isso que é importante você conhecer e saber indicar para sua cliente a melhor técnica. Então é assim, a sua cliente, sabe, ela tem uma sobrancelha assim, bem espaçadinha. Você pode fazer aqui nela
fio a fio também, para preencher as falhas, certo? Pode fazer uma fio a fio e também pode fazer uma shadow. Tá vendo? Então, por exemplo, a cliente ela pediu aqui uma shadow, aqui, nesse caso. Eu falo assim, não, eu quero uma shadow. Ó, tá vendo aí? Legal. Aí você tem que falar isso pra ela, você tem que deixar isso claro pra ela. Ó, você quer fazer uma fio a fio? A gente pode fazer fio a fio. Só que depois, pra frente, se quiser mudar, a gente pode fazer shadow. Só que se você fizer uma shadow hoje, eu gosto de falar isso em casa, porque de clientes que tem dúvidas, tá? Que tá meio na dúvida ainda. Se você fizer uma shadow, você não tem como você voltar mais pra fio a fio. Então é importante também elas saberem disso. Entendeu? Elas tá ciente que existe uma diferença assim, entre uma técnica e outra, que dependendo do que ela escolher, não vai ter como ela voltar para trás mais. Entendeu? Então isso é basicamente uma coisa que você precisa deixar claro para cliente. Então, assim, esse entendimento todo aqui é para quê? Para você saber se posicionar na sua cliente. Quando ela chegar para você, sabe, ela estiver em dúvida do que ela quer, sabe, isso aqui tem que estar muito claro primeiramente para quem? Para você. Para você conseguir estar passando isso para ela, né? Como que você passa para alguém uma coisa, um conhecimento que você não sabe ainda? Entendeu? Então não basta só você tá ali estudando, conhecendo a técnica, você sabe fazer uma sobrancelha linda, impecável e não sabe explicar para a cliente o que é melhor para ela. Entendeu? Ou você sabe o que é melhor para ela, mas você não fala isso para ela. Entendeu? E você vai ter um monte de problemas que você poderia ter evitado. Poderia ter evitado com técnicas específicas. Exemplo, esse aqui. Esse aqui é uma técnica de venda, é uma técnica para você explicar para sua cliente o que ela precisa, para você explicar para ela, assim, sabe, o que é melhor para ela, o que é melhor, o que não é, entendeu? Então, assim, sabe, existe isso tudo por trás, né, do seu atendimento, do seu relacionamento com a sua cliente, tudo, né? Então, isso aí é uma coisa que você vai conseguir tá adquirindo, é uma coisa que eu adquiri com a experiência. Eu tive que passar por isso, por esses problemas, e eu tive que ver também uma solução. Isso aí eu vi sozinha, sabe? Eu fui descobrindo, eu fui testando o que é melhor, entendeu? Hoje eu tô nessa aqui ainda, hoje eu faço desenho para explicar, e isso dá muito, muito certo. Eu tô usando essa técnica aqui há algum tempo já, e eu espero que você também comece a usar isso aí. Por quê? Porque isso vai te ajudar muito a vender, vai te ajudar daí a ter clareza, satisfação da cliente também, né? Porque você indicando pra ela o que é melhor pra ela, ela vai sair de lá muito mais satisfeita. E eu sei que isso é uma coisa que, assim, eu tô te falando hoje, mas eu não tinha esse conhecimento antes, sabe? Eu sozinha, né? Eu tive que ir passando pelos problemas e, assim, sabe, ir moldando o que deu certo, o que não deu certo, tal. Então isso, assim, essa informação que você recebeu hoje é muito valiosa, sabe? É muito importante. Então, coloquem isso em prática, tá bom? E tendo consciência também que existe o processo, né? Você não vai chegar, assim, conseguindo explicar isso logo de cara, com facilidade, às vezes, sabe? É um processo. Pra quem tá começando com micropigmentação, provavelmente ela já passou pelo designer, né? Porque designer é o que você precisa começar. É por lá que você tem que começar, entendeu? Porque isso aqui é tipo um passo 2, a micropigmentação. Então percebe que, assim, o designer, sabe, é o desenho da sobrancelha. Então é a base que você precisa ter. E a técnica, sabe, é o que vem depois ali, a forma que você vai estar corrigindo a sua sobrancelha. Entendeu? Aí existem várias técnicas, lógico, né? Existe renda, existe micropigmentação, tem tonalização, brow lamination, tem sol designer. Então esse é um processo que você pode ir se organizando aos poucos, né? Pra estar passando por ele.
já sabendo disso, já sabendo que esse problema aqui você não corre mais o risco de acontecer com você aí no seu negócio, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula. Beijo, até a próxima.